vocês aí nessa noite. Nós estamos aí na nossa segunda live da Lupa, o Ampliando a Educação, jogos para motivar e ensinar, tá? Quem vai me acompanhar hoje nessa jornada aqui vai ser o Lucas Fukui, que está entrando agora. Opa, gente, Lucas, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Valeu, Henrique. O Lucas ele é psicólogo pela USP, especialista em terapia comportamental também pela USP, é um gamer de carteirinha, viciado em jogos de tabuleiro e é um membro importante da equipe da Lupa. Vocês vão ver muito ele aqui nessas lives. Ele é um dos caras que vai acompanhar aqui junto comigo e com o Saulo Velasco todas as lives e os nossos convidados. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial, tá? Que está entrando também em 3, 2, 1. Túlio, tudo bem? Tudo bom? E aí, galera? O Túlio ele é psicólogo, analista do comportamento. Ele é um dos sócios do Grupo D20, que é um grupo sensacional, tá? Quem não conhece, depois procura o trabalho deles. Né? O Túlio depois deixa aí os contatos deles, né? O Facebook, Instagram e tal, para vocês poderem acompanhar. Eles têm trabalhado com gamificação aplicada para o ensino de habilidades sociais. Então, eles ensinam habilidades sociais para crianças, adolescentes, usando jogos. É isso, Túlio? É isso aí, cara. É um pouquinho disso, né? A gente trabalha em cima desses aspectos motivacionais, que é o que a gente acha que a gente percebe que produz mais engajamento para crianças e adolescentes e para adultos também. Então, através disso, a gente tem uma proposta de gamificar nossas intervenções para aumentar a eficácia e, enfim, o engajamento dos meninos na terapia. Então, é mais ou menos por aí. Que bacana. Bom, vamos lá, então. Vamos começar a nossa discussão, tá? Eu vou ir conduzindo por aqui, mas a gente vai conversando. A ideia é a gente fazer um bate-papo mais solto aí sobre alguns temas. A gente pensou nessa live porque nesse momento que a gente está vivendo agora, né, de isolamento social, todo mundo aí em casa tendo que lidar com vários desafios, eu acho que um deles tem sido os jogos. Por quê? Porque eu, por exemplo, né, eu tenho um grupo de amigos, inclusive o Lucas faz parte faço parte desse que a gente está se reunindo praticamente para jogar alguma coisa. Então, essa está sendo uma das grandes formas de interação social. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente debater aí. E a outra questão é que, atualmente, a maior parte das crianças aí, elas acabam jogando, elas interagem muito por meio de jogos, né? E agora que as crianças estão em casa, elas estão jogando mais do que nunca, né? E aí, muitos pais também têm perguntas sobre como é que eu faço? É saudável meu filho jogar tanto? Não é? Como é que eu faço para diminuir a quantidade de jogo que ele tem? Mas, ao mesmo tempo, os pais agora têm que trabalhar em casa e não conseguem... eles têm que criar um espaço para eles, então eles deixam os filhos no videogame, jogando e tal. Enfim, eu acho que dá para a gente debater muitos aspectos relevantes para a gente poder conversar aí. Tá bom? Então, vamos começar. Fala, Lucas, desculpa. Não, só queria acrescentar que também, por conta da situação que a gente está vivendo, né, eu acho que muitas famílias também têm relatado o quanto eles estão resgatando não só esses momentos de jogos online, mas também têm resgatado os jogos analógicos, né, aqueles jogos de tabuleiro, né. Então tem se criado muitas situações em que também a família se une para jogar aquele War, né, Jogo da Vida, né, Banco Imobiliário, aqueles clássicos que estavam meio escondidos ali no armário, mas que agora também começou a ser um motivo de interação, assim, né, uma boa dinâmica, assim, uma boa atividade para essa dinâmica de família, né. Sim. Bom, acho que o primeiro tópico aqui que eu queria colocar para a gente debater é uma coisa que eu ouço bastante dos pais e dos pares, né, do pessoal que tem conversado comigo, que é o jogo. Afinal, ele é um vilão ou um aliado? Eu queria que vocês debatessem um pouco sobre isso. Bem, posso começar? Pode. Então, beleza. Eu acho que essa questão, né, de fato,
Henrique, ela aparece bastante, assim, sei lá, eu diria que com clientes que já estão comigo há bastante tempo, né, sei lá, clientes que estão em intervenção comigo há 6 meses, 8 meses, por exemplo, ainda assim são clientes que hora ou outra eles retomam essa discussão lá no consultório, né. Então, é muito comum, assim, o videogame ele chegar no consultório, o jogo ele chegar no consultório como um vilão, né? Então, os pais sempre questionam muito, né, a utilização dos jogos pelos filhos, né? Falam muito a respeito de uma questão de falta de autocontrole dos meninos, né? Então, meu filho se deixa, fica jogando o dia inteiro e tudo mais. E aí, na medida que a intervenção vai rolando, né, na medida que a gente vai conseguindo organizar a rotina desse menino, distribuir bem os horários dele, etc., e usando o jogo até como um reforçador para as intervenções, ele vira um aliado, mas assim, ele é um aliado reconhecido por mim, terapeuta, né? Os pais geralmente não costumam ver com bons olhos. Por mais que os meninos, eles comecem a desenvolver autocontrole, né, e comecem a mostrar para os pais que, olha, eu estou estudando aqui, olha, eu estou fazendo minhas atividades aqui e agora eu tenho esse tempo para jogo, né? Os pais sempre trazem muitas discussões a respeito disso. Então, eu acho que, assim como qualquer outra ferramenta que a gente possa utilizar, né, para a vida da gente, não só para o processo terapêutico, eu acho que depende muito do modo como a gente usa, né, para dizer se o jogo ele é um vilão ou não, né, um aliado. Eu acho que ele pode ser as duas coisas. Né? A gente tem vários jogos, eu acho que o Lucas deve saber disso pra caramba também. A gente tem vários jogos que trabalham, que são usados a título de aprendizado, de aprendizagem, né, para várias coisas. Então, por exemplo, um que eu adoro é o Civilization. Né? O Civilization ele é um jogo que, quando você escolhe uma nação, né, por exemplo, você joga com a nação brasileira, no jogo o seu personagem principal é Dom Pedro e assim, a trilha sonora vai ser choro. Né? E aí todo o movimento, todas as construções específicas da cultura brasileira, elas têm lá um background que você pode consultar, né, que você pode se informar. Então, assim, existem vários jogos como esse, bastante explícitos do ponto de vista de aprendizagem, né? E até outros, assim, onde você tem que caçar um pouco melhor. Mas, enfim, né, jogos, na minha opinião, eles podem ser tanto aliados quanto vilões, a depender do modo que a galerinha faça uso dele, né? E acho que para acrescentar um pouco o que o Túlio está falando, a minha visão é bem parecida com isso, né? Eu acho que vai depender do modo como a gente tem usado e como tem pensado nesse instrumento, né? Os jogos eles já têm um pouco desse papel motivacional, assim, por conta do próprio design que ele é feito, né? O jogo realmente é feito para você ficar lá e ele é bem pensado, né? Nessas estratégias de reforço, de uma série de outras coisas que fazem com que você se mantenha jogando, né? E claro que às vezes a gente fica um pouco nessa linha em que a gente vê que alguns meninos realmente perdem o autocontrole, né? Que eles passam a fazer essa atividade sem parar, né? A gente até, em poucos casos, mas acaba entrando em vícios reais, assim, de tecnologia. Mas como o Túlio falou, tem vários jogos que podem ser nossos aliados se aplicados de uma forma bem legal e pensados em como utilizar essa aplicação. Pode ser até aplicação em desenvolvimento de algum tipo de habilidade mesmo, e a gente não está falando só de estudo, né, mas até como o próprio trabalho do Túlio de habilidades sociais, como também de até absorção de conteúdo, né, como o próprio Túlio citou o Civilization, assim, né, que tem muito de história mesmo, né, envolvido, e tem como você aprender quais foram os caminhos da civilização do desenvolvimento máximo, assim, né? E o jogo vai te apresentando isso de uma maneira bem legal, assim, que você às vezes nem vai percebendo quando você está aprendendo, né? Tem uma questão que eu tenho trazido bastante com a história ultimamente, que é o seguinte, eu tenho percebido que o termo estudar, ele tem sido tem ganhado uma função bastante aversiva pelos meninos, né, pela essa geração nova de estudantes. Né? E aí, assim, na minha visão de consultório, a minha hipótese é a de que a palavra que são as pessoas que mais evocam essa palavra, que mais usam essa palavra, eles só usam em contextos da escola. Né? Então, assim, pô, você estudou hoje? O que isso quer dizer? Você já fez lição? Você já fez um trabalho? Você já
ficou mais horas ainda do que você já costuma ficar dentro da escola fazendo recebendo aquelas informações agora em casa, né? Aí o que eu percebo no consultório é que quando você traz essa palavra para a discussão, não, cara, porque a gente tem que estudar isso aqui e tal, os meninos eles ficam assim, já começam tentativas de esquiva, né? Os meninos já não querem mais discutir sobre isso, já ficam entediados e tudo mais. E aí uma proposta que tem feito com a questão dos jogos para os meninos, né, que dá bastante certo, inclusive. Por exemplo, eu tô me envolvendo bastante agora com o cenário de Pokémon. Né? Então, o Pokémon tem lá uma organização de campeonatos e tudo mais. E é um xadrez super complexo. Ô, Túlio, né? Túlio, desculpa aí, tá travando um pouco o teu áudio aí, cara. Não tá dando para entender muito bem a tua conexão aí. Vamos ver. Eu acho que, na verdade, acho que ninguém ouviu essa última parte. O pessoal tá avisando aqui. Acho que agora é bom. Ó, fala de novo aí. Agora vocês me ouvem bem? Se agora vai. Ó, acho que agora tá indo. Tá. Só me avisou aqui. Então, beleza. Então, eu tava comentando a respeito do termo de estudo, né? Onde os meninos trazem com uma conotação pejorativa, e aí a maneira como... Ixi, travando muito, será? Será que ainda tá travando? Vocês me ouvem bem? Eu tô ouvindo. Agora eu não sei como é que tá indo pro pessoal lá na... agora sim, ó. A Aline falou que agora tá funcionando. Obrigado pelo feedback, gente. É super importante. Oi, Aline. Aline. Oi, Aline. Beleza. Então, a imagem então essa questão do tá bem distorcida, termo... mas o áudio tá aparecendo. Que estranho. Pra mim tá tão perfeito aqui. Mas bom, vamos lá. Então, o que eu tenho discutido muito com os meninos em consultório é a respeito da utilização do conceito de estudo, né? Então, o que eu comento bastante é que, às vezes, quando os meninos estão jogando alguma coisa, eu falo assim, cara, para você ser um melhor jogador, você precisa estudar melhor as mecânicas desse jogo, né? Ou, né, como eu estava dizendo a respeito do conceito de Pokémon, né? Eu falei, cara, Pokémon, o jogo, ele é tipo um xadrez, tal, então envolve diversas variáveis, envolve muitas possibilidades, são muitas escolhas, né? É uma análise muito macro que você tem que fazer do cenário para decidir qual é a melhor solução. E aí, quando eu falo isso com os meninos, eu falo, cara, eu tô estudando pra caramba isso. E aí é curioso que os meninos viram pra mim e falam assim, como você está estudando? Estudando Pokémon? Eu falei, cara, o que é o comportamento de estudar, né? Estudar é o que tem informação, né? Estudar... Voltou a travar. Eu ouvi uma parte aqui, eu vou tentar resumir um pouco, vamos ver se melhora um pouco o teu áudio aí. Parece que a conexão aqui ela não está muito boa. Não sei onde que está. Estou tentando ver aqui nas configurações, aparentemente está tudo certo. Bom, eu vou resumir um pouquinho aqui o que o Túlio falou. O Túlio comentou aqui com a gente que ele usa, por exemplo, Pokémon, que tem um monte de habilidades, que requer um monte de habilidades importantes, né, para as pessoas elas se engajarem, por exemplo, no estudo. Porque a pessoa ela tem que avaliar todas as opções que ela tem no ambiente, ela tem que selecionar uma opção. Então, isso daí eu acho que é um ponto importante. A Liz falou que eu e o Lucas tá tudo bem, só o Túlio que tá dando esse problema. Túlio, tenta falar de novo aí, vamos ver se... Será que você tá longe do roteador, alguma coisa, cara? Cara, eu tô conectado na internet. Minha internet, pra você ter ideia, tá batendo 100 megas de velocidade e 60 de upload. Eita! Então tá ótimo. Não era pra estar ruim. Não, eu tô super longe do roteador aqui, tá funcionando. Bom, beleza. Então... tem alguma coisa estranha. Mas beleza. Então, acho que era mais ou menos isso, né, Túlio? Que você tem usado a própria característica do jogo para tentar trabalhar algumas habilidades que poderiam ser úteis para a pessoa depois ela aplicar aquilo em um outro contexto, que é o contexto do estudo, não é isso? Isso, exatamente. É mostrar para eles que estudar não é necessariamente algo ruim, né? E que eles estão estudando o tempo todo, né? Quando os meninos estão muito engajados num jogo,
né? Eles têm que pensar qual é a melhor decisão que eles têm que tomar, eles têm que pensar quais são o melhor conjunto de equipamentos que eles têm que usar pro personagem dele no jogo, qual é a melhor estratégia, né? Isso também é estudo. E aí eu gosto de puxar essa sardinha do videogame, né, para uma questão de transferência de função, muitas vezes, sabe? Da gente começar a desmistificar o termo estudo como uma coisa só negativa, só aversiva, e começar a mostrar que assim, olha, você está fazendo isso já, você já está estudando pra caramba, né? Estudar é uma coisa que faz parte o tempo todo do nosso dia a dia, né? Então não necessariamente estudar é uma coisa ruim. E aí entra o videogame como uma estratégia para relacionar um ao outro. Nossa, maravilha. E eu acho que faz todo sentido o que você está falando, assim, né, Túlio? Porque esse próprio termo estudar, ele é muito ligado a uma coisa do tipo, o menino vai ter que ficar sentado lá, lendo livro, né? E vai ser muito chato para ele, vai ser uma coisa arrastada, né? De ele tentar aprender um conteúdo, quando realmente a gente está falando de uma classe de comportamentos muito mais amplas que não precisa necessariamente estar ligada a toda essa aversividade, né? Que nem você falou, pesquisar, por exemplo, isso, quais são as fraquezas e as vantagens de cada Pokémon, né? Como que dentro das possibilidades que ele tem ali de equipamento, ele vai montar uma melhor equipe. Tudo isso são habilidades super valiosas, assim, para um estudo posterior, para ser aplicado no estudo posteriormente mesmo, né? Quando a gente está falando dessas habilidades de pesquisa e solução de dúvidas, né? De como você vai resolver alguns problemas com os elementos que você já tem. E eu acho que vai tirando um pouco mesmo essa carga de aversividade, mostrando que o estudo, na verdade, está muito mais presente na nossa vida em várias outras coisas que não só ficar sentado na frente do livro lendo, né? Exatamente, né? Eu acho que o conceito de estudar é um conceito que, assim, que tem se transformado muito, sobretudo, né, recentemente, assim, com a questão da internet, com a questão das videoaulas, do YouTube, né? Então, acho que ressaltar isso para os meninos é super válido, né? Quando eles estão assistindo um vídeo no YouTube, para ter dicas sobre o jogo deles, para entender como funciona melhor, eles estão estudando. Né? E aí, será que o problema é o comportamento de estudar, que é o que geralmente eles acabam acusando, assim, tipo, eu não gosto de estudar, né? E aí, enfim, acho que é legal porque o videogame ele traz essa possibilidade de ampliar essa discussão. É um caminho, né? Não é o único caminho, obviamente, mas é um caminho para a gente ampliar essa discussão e desmistificar algumas coisas e quebrar esse preconceito que os meninos vão gerando com o comportamento de estudar, né? Sim. O que vocês estão falando, então, é que a gente tem o jogo, né, em si, ele pode ser um vilão ou um aliado, talvez a depender, se ele atrapalhar, se ele puder auxiliar as pessoas a aprender novas habilidades, a aprender novos conteúdos, ele pode ser um aliado. Agora, se a pessoa estiver jogando com uma frequência muito alta, e aí isso acabar atrapalhando a realização de outras atividades e tal, e aí ele pode ser um vilão. É um pouco isso que vocês estão imaginando? Não? A questão, eu acho que vale a pena pensar no conceito de excesso comportamental, né? Eu brinco também no consultório, eu falo assim, olha, eu desafio a gente a pensar numa situação onde fazer algo, né, emitir qualquer resposta, né, fazer qualquer comportamento em excesso seja benéfico para a gente. Né? Se você come demais, você passa mal. Se você come de menos, você passa mal. Né? Se você corre demais, você passa mal. Se você não faz também nenhum tipo de exercício, você fica mal também. Né? E o videogame entra nessa também. Né? Se você joga demais, a gente pode ter vários problemas aí, como questões de isolamento social, questões de adicção, né? Como a gente de fato percebe que existe, e hoje mais se fala nessa questão de adicção a eletrônicos, né, a tela, o vício de telas, né? Então acho que depende muito dessa questão de frequência mesmo. Maravilha. Então vamos entrar no próximo tópico, que eu acho que ele é uma... a gente vê as pessoas muito motivadas jogando, né? Eu acompanho crianças, adolescentes já faz um bom tempo, e é impressionante a hora que eles têm a oportunidade de jogar, o quanto aquilo motiva eles, assim, eles param qualquer outra coisa que eles estão fazendo para jogar. Então acho que isso é muito motivador. E mesmo quando você está jogando um jogo de tabuleiro, né, que nem o Lucas comentou, aquele momento ele se torna um momento que você está motivado para ganhar, motivado para fazer as coisas que estão ali. Então, quais características que tem nos jogos
que faz com que eles sejam tão motivadores? Por que eles são tão motivadores? Eu acho que a gente vai puxar a sardinha um pouco para análise do comportamento, assim, né, para falar um pouquinho sobre por que os jogos são tão motivadores, assim, né. Se a gente for parar para pensar em como que um jogo é construído e como que os elementos são apresentados, faz muito sentido isso, né. Além desses elementos que eu vou falar mais um pouquinho de modo individual, o jogo hoje em dia ele também se tornou não uma desculpa, mas um contexto social mesmo, né? É difícil da gente, se a gente pensar alguns anos atrás, a galera se reunia na rua para jogar bola, por exemplo, né? Hoje em dia, por vários impeditivos, talvez eles não tenham mais essa possibilidade de realmente se juntar na rua para jogar bola, mas eles se juntam para jogar videogame e falar sobre o jogo, né? Então, tem já um contexto social que acaba sendo muito importante com relação a isso. E o outro é que, se você for parar para pensar, o jogo ele sempre vai te apresentando uma série de coisas de uma forma muito razoável para você, né? Então, a gente pode parar para pensar em termos de habilidade, você pode não saber nada sobre o jogo, mas ele vai criar um contexto para você aprender tudo aquilo que ele está te apresentando. É o famoso tutorial, né? O tutorial não está ali à toa, né? Ele vai apresentando o que você precisa aprender sobre o jogo no momento em que você precisa aprender. Ele te dá uma chance de você aplicar aquilo dentro daquele contexto, né, que é bem pontual, e ele te dá um tipo de consequência muito boa por você ter aplicado, né? Então é aquela coisa, aperte tal botão para bater no adversário, e aí você aperta e você derrota o adversário, né? E aí o jogo ele sempre vai progredindo de acordo com as próprias características do jogador, né? O quanto ele vai adquirindo e refinando essas habilidades, né? E tudo isso vai criando essa motivação, né? Porque é quase como se ele fosse sentindo a própria melhora dele ali nas respostas que ele está dando dentro do jogo, né? Então tem vários elementos ali que são construídos nesse design que realmente ajudam o jogo a se tornar um grande motivador. Se você for parar para pensar até mesmo nos erros, de como eles consequenciam os erros dos jogadores, não é normalmente uma consequência brutal, né? Então, normalmente você perde uma vida, mas você já tem muito mais vidas, você tem a chance de refazer aquele cenário, né, de tentar de novo, de tentar de formas variadas e às vezes conseguir, não só da forma como o jogo tinha proposto, mas de formas diferentes, ele te dá uma boa consequência por isso. Então, os jogos realmente têm várias coisas que vão tem uma carga de reforço ali que é apresentado toda hora para você, e tudo isso vai mantendo a sua motivação e vai fazendo com que você queira continuar, tanto progredindo quanto jogando, né? Eu acho também que falar sobre por que os jogos são motivadores, assim, dá pano para manga para horas, né? Porque a questão do jogo, né, que inclusive eu discuto muito com os pais fazem muito essa pergunta também no consultório, né? Engraçado. O caminho que eu prefiro correr para explicar para eles por que os jogos são tão motivadores é porque os jogos eles envolvem diversas variáveis, né? Diversas fontes de estímulo. Então você tem uma fonte de estímulo visual, né? Você tem uma fonte de estímulo auditiva, né? Você tem fontes de estímulos táteis, porque é o manejo com o controle ali, o seu controle está vibrando, né? E você também tem várias outras questões assim muito simbólicas, né? Como por exemplo, os jogos geralmente trazem muito sentimento de pertencimento, né? De empoderamento, né? Tem uma questão social muito grande que são as comunidades, né? É muito comum, por exemplo, jogadores escolherem os seus jogos pela comunidade. Então, a galera quer saber se a comunidade é ativa, né? O que isso significa, né? Quer saber se as pessoas conversam sobre o jogo, se elas geram conteúdo nas redes sociais sobre o jogo, né? Muitas vezes, por exemplo, jogos como League of Legends, que são mais famosinhos agora, enfim, já passou um pouco a onda deles, mas ainda assim são muito grandes. Algo que afasta os jogadores é a questão social, né? A questão de comunidade, porque é um jogo extremamente competitivo, né? Foi nesse jogo que surgiu o termo jogador tóxico, que é aquele jogador que ele é ofensivo o tempo todo, que ele não reconhece as falhas dele, ele sempre aponta a falha como sendo do outro, né? Tem uma questão de imprevisibilidade também, né? Que aí remonta muito a questão dos caça-níqueis, né? Do reforço intermitente, né? O Skinner vai falar bastante disso, né? Tem uma questão também de
de pertencimento e de escassez de recurso, né? Então, a maioria dos jogos, você ganha um recurso ali no jogo, só que você tem que saber quando usar esse recurso. Então, assim, sobre todas essas variáveis, né, é por conta do conjunto de todas dessas variáveis que os jogos são extremamente motivadores. Quando a gente compara, por exemplo, né, sei lá, um jogo como The Last of Us, que é um jogo que é muito bem quisto pela comunidade de jogadores, é um jogo que tem uma história muito bonita, que já tá, eu não sei se já estão, acho que vai sair uma série, né, spin-off do jogo, ou seja, é um jogo que tem um apelo de roteiro muito interessante, né, fora vários outros aspectos de jogabilidade. Mas o que o jogo ele apresenta também, além de tudo isso, é uma questão é o desafio, né, e eu acho que o desafio é uma das variáveis mais relevantes para os jogos, né? Uma das variáveis mais interessantes. Quando a gente atende criança no consultório, por exemplo, se você fala assim, cara, faz aí, sei lá, um desenho de como é a sua família, às vezes a criança faz, às vezes a criança não quer fazer. Né? Agora, se você chega para ela e fala assim, duvido você fazer esse desenho em 30 segundos, cara, e começa a marcar no relógio, você vai ver que o menino pega as coisas desesperadamente lá, começa a fazer. Né? Quando você adiciona essa variável é muito motivadora. Né? Todas essas variáveis que eu mencionei aqui, elas são motivacionais. Né? E o desafio não poderia ser menos. E se você for parar para pensar, não existe um jogo onde não tenha um desafio. Né? Você tem jogos que trabalham mais variáveis do que outras, mas uma variável que sempre aparece em comum é a questão do desafio, né? Então acho que por conta desse conjunto que os jogos são tão motivadores. Maravilha. Eu acho que uma coisa que eu pensei enquanto vocês estavam falando, né? Eu acho que tem duas características que me chamaram a atenção. Acho que uma é essa construção gradual da habilidade dentro do jogo, né? Porque o mundo não é assim, né? O mundo ele não espera a gente aprender, né? Você vê, por exemplo, a escola. A gente está tendo aquela matéria. Se você não aprendeu, você tirou 3 na prova, supondo que a prova está avaliando exatamente aquilo que você está aprendendo, né? Se você não aprendeu, você vai ter que correr atrás depois daquilo, porque você vai ter que usar aquele conhecimento depois, porque a escola não vai esperar você. Né? O jogo, não, ele vai se ajustando a você. Eu acho que tem essa questão, né? Não sei se foi um pouco isso, a fala do Lucas, por exemplo. Né? Sim, sim. E agora, o Túlio comentando, eu acho que parece que o jogo ele tá ganhando uma... Eu lembro quando eu era moleque que quem jogava, né? Eu tinha o Nintendinho, o Super Nintendo, Mega Drive, assim, né? E assim, eu era tido como um nerd, assim, por que aquele cara joga? Isso não é legal, esse cara que joga. O cara que joga videogame, ele é meio estranho, vamos deixar ele meio de lado. E o que eu vejo hoje é que não, até o pessoal que é chamado popular na escola, assim, eles jogam também, né? Todo mundo se encontra para jogar, seja um Fortnite, seja um League of Legends, o pessoal se encontra para jogar, né? E então parece que essa variável social aí, ela é super importante. E eu acho que não sei, mas me parece que o social ele vai colocando um certo desafio, né? Eu tenho que conseguir aquela arma porque, todo mundo já conseguiu essa arma. Então, se eu consigo essa arma, eu consigo acompanhar esses meus amigos. Porque se eu não tiver arma, eu não acompanho esses meus amigos. Então, parece que o meio social ele vai adicionando novos desafios. Faz sentido, Túlio? Sim, eu acho que faz super sentido, né? Hoje, por exemplo, né, dado esse momento de isolamento social que que tá todo mundo passando, né? Os meus atendimentos com foco em desenvolvimento de habilidades sociais, né, ou de competência social, eles têm sido se discutindo muito acerca de como que a gente vai fazer nesse momento para conseguir acessar os nossos amigos, né? E aí a gente tem discutido muito sobre plataformas que a galera usa, que são plataformas de comunicação, como, sei lá, o Skype, o Hangout, mas plataformas específicas para jogadores. Né? Por que específicas? Porque consomem menos banda larga de internet, então facilita para não dar tanto lag no jogo, para não travar o jogo e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente pensa, né, nessa questão do jogo como uma variável social, né, eu acho que, sei lá, na década de 80, na década de 90, era mais difícil o acesso a essa tecnologia.
né? E talvez por isso que as pessoas não jogassem tanto. Eu acho que outra variável era que os jogos mais populares nessa época eram jogos, enfim, offline, por motivos óbvios, né? A gente não tinha ainda internet aí. E eram, Eu lembro enfim, dessa época. Pois é, né? Acho que todo mundo lembra. E agora a gente tem uma opção muito grande de jogos online, né? Jogos competitivos, jogos cooperativos. Né? A gente discute muito com os meninos, por exemplo, hoje se você quiser, tem vários jogos super interessantes que você não precisa gastar R$ 1 para jogar. Então, assim, quem não consegue jogar? Né? Hoje em dia, um Fortnite, por exemplo, você consegue jogar do seu celular, eu do meu videogame, o Lucas do PC dele, e a gente está jogando todo mundo junto, com a mesma qualidade. Né? E aí isso se torna mais ou menos que o novo futebol, porque antes a coisa mais divertida que tinha para fazer era jogar bola. Né? Então era o assunto que todo mundo conversava, né? É que nem aquele episódio do Chaves lá, que eles ficam brincando de jogar bola e aí eles ficam dando nome para os jogadores. Eu sou o Pelé, eu sou não sei quem. Né? Agora, assim, a conversa tem outro cunho, mas ela é muito mais relacionada a esses aspectos. E eu acho, sim, que quando a gente observa que dentro de uma escola, né, a gente tem um grande grupo social que joga um determinado jogo, se aquela criança ele não tem esse videogame que dá acesso ou ela não joga esse outro jogo, ela está em déficit. Porque, assim, sobre o que ela vai conversar com essa galera? Se o assunto da vez é esse, né? Sim. Interessante. Você sabe que o Saulo, né, o meu sócio lá na Lupa, ele até comentou uma vez que ele estava começando a assistir futebol com o filho dele, porque os coleguinhas, eles só falavam de futebol. Né? E o Saulo não gosta de futebol. Então ele estava tendo que aprender sobre futebol, ir em estádio e tal, para isso. Você acha que isso é uma coisa que os pais vão ter que começar a fazer um pouco mais? Porque o que eu vejo os pais fazendo é assim, é videogame. E esquece que o videogame é muito mais que o videogame hoje. É a vida social da pessoa, é onde ela sente... passou algum carro aí. Passou um caminhão. É onde ela sente que ela é capaz de fazer algo, onde ela talvez seja um dos lugares que ela consegue se sentir mais propriamente ela mesma, né? Então, vocês acham, né, que esse é um movimento que os pais vão ter que fazer, de começar a se inteirar um pouco mais da vida dos jogos, se eles quiserem melhorar as relações com os filhos e facilitar a vida social dos filhos? Eu acho que... Você quer falar, Tony? Desculpa. Não, pode ir. Eu acho que é uma coisa que é realmente muito importante, né? Eu acho que, pelo que vocês mesmos falaram, né, a gente vê uma geração em que o videogame não era uma coisa tão forte na vida das pessoas, né? Então nossos pais, assim, nossos avós, de fato, não tiveram muito contato, assim, com o videogame, porque realmente era uma tecnologia mais cara, né? Tinha pouco acesso e entre aspas, não fazia tanta parte da realidade, né? Agora, o que a gente está vendo é o quanto, bem entre aspas, assim, né, ainda existe esse preconceito de que o videogame é só essa parte de entretenimento, né, ou que é alguma coisa que vai fazer mal, ou que vai, por exemplo, entrar em concorrência com algumas outras atividades, que nem estudar, ou jogar bola, ou sair com os amigos, né. É recorrente a gente também ouvir falar que você fica aí o dia inteiro na frente do negócio e você não sai com seus amigos, né? Você não vai ver os seus amigos, né? Você não interage com eles, né? Quando que, na verdade, realmente o que a gente está falando é que tem todo um universo por trás disso, né? Que muitas vezes é o ponto de encontro desses amigos, né? Onde eles se reúnem, é um compromisso que eles estabelecem, né? E às vezes é isso, também o assunto que eles vão falar na escola, o assunto que eles vão debater. Então, acho que a aproximação dos pais, pelo menos para tentar não compreender, mas de alguma forma se interessar um pouco por esse universo, ajudaria muito. Também porque hoje a gente também está falando que o videogame ele não só virou diversão, ele também acabou sendo uma possibilidade de carreira, né? A gente vê que os meninos muitas vezes eles olham para jogadores profissionais de videogame e eles veem uma carreira que é até tangível, assim, palpável, né? Uma carreira que pode ser real. É igual antigamente a gente viu jogadores de futebol. Hoje em dia eles veem vários ícones de jogos eletrônicos, né? Como aqui no Brasil o BRTT, no League of Legends, o Faker no League of Legends, né? Então eles veem que é uma carreira que também pode ser possível,
né? E que muitos deles querem percorrer isso. E tal como a gente falava do futebol, que ele ia para a escolinha e que ele tinha que ficar treinando e etc., muitos desses garotos realmente pensam nisso, né? Pensam em como que eles vão construir essa carreira, como que eles vão treinar para melhorar, quanto que eles vão investir nesse jogo, né? De energia, tempo, às vezes até dinheiro. Então, eu acho que sim, existe um universo muito grande por trás disso que pode saber sobre ele pode aproximar, sim, nessa relação entre pais e filhos. Né? Legal. Ó, a gente tem algumas perguntas aqui. A gente pode ir para essas perguntas aqui, o pessoal fazendo alguns comentários e tal. Eu acho que vai na direção do que a gente está falando. O Rodrigo Fuga comentou: se vermos a evolução, vou colocar aqui na tela. Ó, Rodrigo Fuga, se vermos a evolução das relações sociais envolvendo jogos, até mesmo na década de 80, eles propiciavam muito as habilidades sociais, uma vez que o ambiente fliperama permitia socialização em meio a videogames. Alguém quer comentar aí, Túlio? Então, de fato tinha essa cultura do fliperama, que não era muito grande no Brasil, né? E a cultura do fliperama, ela era meio marginalizada, né? Então, assim, por exemplo, você não podia ir no fliperama, não era qualquer um que podia ir no fliperama. Geralmente colava uma galera da pesada no fliperama, então os pais não deixavam muitos filhos irem, né? Tinha uma questão assim, mas sim, de fato existia uma questão de existia uma questão social, né? Eu acho que na verdade esse grupo social ele migrou de um ambiente físico, né, para ambientes online. E não só isso, né? Esses ambientes, eu acho que assim, como hoje, né, por conta da internet, da globalização, a gente tem muitos jogos que são populares, né, para grupos muito diferentes, muito distantes. A gente tem esses microgrupos, Lucas, tá né? Oi? Opa. Oi? O pessoal ainda continua ouvindo? Eu tô ouvindo vocês. Alô? Opa, vocês estão me ouvindo aí? Eu ouço vocês. Beleza. Lucas? Oi, tô ok aqui. Não, tranquilo. Então tá. Então, todo mundo ouvindo aí, né? Beleza. Não, é que deu uma travada aqui, todo mundo ficou em silêncio um tempo. Não sei se o pessoal todo ouviu, mas você estava falando que por conta da globalização foi aí que eu parei. Pode repetir? Se o pessoal já ouviu, desculpa. Não, por conta desse aspecto de globalização, né, você consegue fazer com que surja vários outros grupos espalhados aí pelo mundo afora, né? E aí, enfim, isso populariza muito diversos jogos, diversos segmentos. Só que ainda assim, você tem grupos que se encontram fisicamente. É que a questão é que, como são microgrupos, né, não dá para você divulgar todo mundo, e se você não está pertencente àquele jogo, né, àquela comunidade daquele jogo, você não fica sabendo. Né? Mas, por exemplo, aqui perto de casa, eu moro aqui em Pinheiros, eu descobri que em cima de um bar, que assim, eu nunca ia esperar nada desse bar, toda terça-feira, cerca de 60 jogadores se reúnem para jogar Smash Bros., que é um jogo de luta da Nintendo. Né? Quando eu comecei a me envolver com o cenário de Pokémon, eu percebi que todo final de semana os caras estão numa loja diferente, organizando campeonatos. Né? Então essa cultura do fliperama, ela se ressignificou. Né? Hoje você não tem mais a Lan House, por exemplo. Né? Mas você tem esses encontros das pessoas, sobretudo nas redes sociais. Né? Bacana. Ó, a gente tem mais uma... Cara, perfeito. Acho que parece que essa socialização ela sempre aconteceu, mas eu acho que hoje os jogos eles já estão mais, eles já são preparados para isso, né? Eu acho que antes os jogos eles não eram, você até tinha, por exemplo, Street Fighter que você jogava de dois. Inclusive isso é uma coisa que eu sinto falta, né? Às vezes vem alguns amigos aqui em casa e aí todos os jogos que eu quiser jogar com outra pessoa, ela tem que ter um outro console na casa dela e eu não posso jogar com ela junto comigo ali. Né? Então, um ou outro jogo que a gente ainda tem essa possibilidade. Fui jogar Need for Speed um dia desses aqui, eu falo, só posso jogar com outra pessoa se for online, não dá para jogar eu e ela junto aqui no mesmo ambiente, né? Eu acho que os jogos eles estão se preparando mais para esse ambiente online mesmo, né? Bom,
Eu tô travado aqui, eu acho, pelo que o pessoal falou. Parece que o Henrique caiu agora, né? Então, acho que ele me colocou e parece que ele caiu agora, né? Então. Uh, então, tem essa cultura, né? Eu tava lendo aqui enquanto estava travado aqui o comentário do Samuel, né? Que a questão de aceitação social passa pelos games, né? Tem um anime, para quem curte, né? Tem um anime no Netflix que ele trata muito bem essa situação, né? Basicamente conta a história de um menino que nasceu na década de 90, então no finalzinho ali da era do fliperama, e ele tem o recorde do Street Fighter, né, que é um jogo de luta e tal. E de repente um dia ele chega lá e ele assim, ele é muito ruim na escola, academicamente. Então, onde ele se sente bem, né, onde ele tem respeito e admiração é dentro do fliperama lá, porque o recorde é dele. E aí um dia ele chega depois da escola e vê que tem alguém que quebrou o recorde dele. Né? E aí o anime vai tratando em cima dessa relação, assim, porque as pessoas vão aparecendo outros jogadores e vão discutindo com ele, vão desafiando ele, né? E tem essa questão social que, de fato, ela é muito interessante. E quando eu converso com os meninos, né, é a mesma coisa do futebol, sabe? Ninguém quer ser o último a ser escolhido para o time. Né, hoje eu estava conversando com um cliente que estava dizendo que estava super feliz, porque agora os meninos estão começando a chamar ele para jogar Counter-Strike. Né? Então, de fato, eu acho que quando é reforçador para o grupo aquela prática daquele jogo, a galera, de fato, volta toda essa estrutura que nem era no futebol, né? Que é um esporte. Eu acho que quando a gente está falando um pouco dessa questão dos jogos, realmente eu acho que teve uma mudança mesmo, né? Antigamente eles eram pensados nos jogos que a gente chamava de jogos de sofá, né? Que eram jogos que, de alguma forma, tinha que reunir a galera porque não tinha internet, né? Então tinha que ser um ali no controle, né? E os dois ali dividindo o controle, né? Mas eu acho que, de fato, hoje em dia, os jogos foram pensados nessa socialização porque eles também pensam que eles viram que a comunidade acaba sustentando muito o jogo. Né? Então, tanto a saúde da comunidade também acaba sendo a saúde do próprio jogo. Né? Um desses exemplos, por exemplo, é o que tem acontecido com a Blizzard no geral, assim, né? Do quanto a Blizzard deu algumas escorregadas com a própria comunidade, você vê que os próprios jogos da Blizzard têm apresentado uma queda. E às vezes não é nem por conta das mecânicas do jogo, ou que o jogo mudou muito, né? É justamente o poder da comunidade, né? Então, de alguma forma, muitos desses jogos já prevêem isso. Tem muita gente que, na verdade, trabalha só com esse ajuste da comunidade, né? Que fica ajustando para não ficar uma comunidade muito tóxica ali, né, justamente porque esse fator social acaba permitindo que as pessoas continuem jogando, né, e também acaba sendo um indicativo da própria saúde do jogo, né, de quanto tempo ele vai se manter, né. Uhum. Ó, parece que o Henrique... o Henrique voltou, bem na hora. Eu tava aqui acompanhando de trás, dos bastidores aqui. A sala dos bastidores ali. Tá preparando café, né? Pode falar. Nada, não, porque senão eu tava com medo de eu entrar e a conexão cair de novo. Aí eu tava aqui só acompanhando e só falando as coisas para vocês aqui no chat privado. Mas, ó, vamos para um assunto. Acho que tem bastante questão. Depois a gente pode responder, né? Os comentários que vocês fizeram, a gente responde diretamente aí no Facebook, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos para um tópico que eu acho que tem muita gente que está aqui que talvez queira debater esse tópico. A gente já citou algumas características e tal, mas
as pessoas têm falado em gamificação. O que é gamificação? Eu queria que a gente pudesse debater esse tópico aqui, e aí depois a gente vai para duas diferentes estratégias de gamificação que eu acho que elas são importantes. Podemos Tá, podemos. Bem, a gamificação ela é um conceito que visa pegar elementos, né, dos jogos, né, técnicas, estratégias, ferramentas dos jogos e basicamente aplicar esses conceitos a contextos de não jogo. Né? Então é quando, por exemplo, como eu brinquei que eu faço com o meu cliente no consultório, né, que ao invés de eu pedir só para ele desenhar, eu coloco um desafio. Né? O desafio ele é uma característica dos jogos. Então quando eu recorto um elemento dos jogos e atribuo a um contexto de não jogo, né, eu estou fazendo gamificação. Então, a curtas palavras é isso. Eu acho que bem resumidamente é isso, e na verdade a gamificação ela ficou bem famosa, acho que foi nos anos 2000, né, em contextos empresariais, mas bem aos pouquinhos ele foi meio que invadindo a nossa vida, a gente nem percebeu como que isso foi acontecendo, né, então tem exemplos de coisas de aplicativos que a gente usa no nosso dia a dia, que tem esse conceito de ser algo gamificado, né, que a gente chama de que realmente esses elementos dos jogos estão ali. Um que com certeza quem dirige já usou é o Waze, por exemplo, né, então o uso desses pequenos avatares ali, né, a possibilidade de você interagir com a comunidade, de você ter pontuação que vão liberando algumas coisas, todos esses são conceitos que os próprios jogos trazem, né, tanto os jogos analógicos quanto os videogames, né, e dá para você ver que isso realmente ajuda muito a tanto motivar, quanto engajar, quanto manter as pessoas ali usando, né. Um outro que é muito famoso e que todo mundo já deve ter usado ou ouvido falar é o Duolingo. Né? O Duolingo realmente foi uma mega revolução, né, no ensino de línguas, justamente porque ele tem vários desses elementos de gamificação, né, que vai tornando o próprio caminho de aprender uma língua muito mais fácil e muito mais tranquilo. Assim, né? Uhum. Eu acho que o que vale a pena falar também a respeito de gamificação, né, é que o objetivo da gamificação é motivar o indivíduo, né, e a motivação serve para que a gente consiga produzir novos comportamentos. Né. Uma questão da gamificação é que, a princípio, ela vai trabalhar geralmente com uma motivação mais extrínseca, né, então, quando a gente pensa, por exemplo, em recompensas, como é no caso do Waze, que você pode trocar lá o avatar do seu, enfim, mudar a roupinha do seu carrinho, né? Então, quando a gente vai observar a maioria das estratégias que fazem uso de gamificação, né, a gente sempre aparece essa característica, né, que é a da motivação extrínseca. E se a gente for parar para pensar, né, no consultório a gente trabalha assim muitas vezes, né? Quando a gente quer ajudar o cliente a aprender um novo comportamento, né, a gente começa com um reforço arbitrário, né, enfim, com aquela mecânica de pontos. Então, assim, a gente já faz gamificação no consultório há bastante tempo, né? Quando a gente pensa na economia de fichas, por exemplo, a gente está fazendo uma espécie de gamificação bem simplificada, porque ela usa poucos elementos, né, desse contexto de jogos, mas ainda assim ela faz uso disso. E aí, na medida que a gente vai trocando o desempenho do cliente, né, por fichas, por exemplo, a gente está falando de uma motivação extrínseca. E aí a ideia é a gente poder usar da gamificação para tirar desse contexto de motivação extrínseca e levar para o contexto de motivação intrínseca, para ficar cada vez mais natural, né? E eu acho que quando a gente está falando de estudos, é muito legal realmente falar sobre isso, porque muitas vezes é um artifício que a gente usa mesmo, né? Porque quando a gente está falando de estudar, se você for parar para pensar justamente nessa motivação intrínseca, ou do que vai ser que tipo de reforços o próprio estudar vai te trazer, ele demora muito tempo, né? Então, por exemplo, se você for parar para pensar no vestibular, você vai passar um ano inteiro estudando para o vestibular, né? E ainda tem a chance de você não conseguir passar no vestibular, né? Ou então você vai ficar muito tempo estudando uma matéria que é muito difícil para você e até você começar a entender e etc., tem um custo muito, muito alto a ser aplicado, né? Quando a gente, de alguma forma, suplementa isso com essa motivação externa, né? O que a gente está fazendo é justamente ajudar ele a passar por todo esse caminho
para ele realmente conseguir entrar em contato com aquilo que ele gerou, né, com o que o estudo gerou. Então, sei lá, passar no vestibular, aprender um conteúdo novo, que muitas vezes acaba sendo quebrado no meio do caminho, porque acaba sendo muito frustrante, ou muito chato, ou muito difícil, né? E acho que a gamificação entra justamente como esse motivador para conseguir que ele gere, né, desses resultados que ele está esperando e que ele realmente entre em contato com as consequências de gerar esse resultado, né? De ver que ele conseguiu fazer um exercício, que ele aprendeu um conceito novo, que ele consegue aplicar esse conceito em outros contextos, né? E é justamente o que o Túlio falou, a gente vai, na verdade, programando para, aos poucos, a gente ir tirando essa ajuda externa, né, para que só essas partes que ele tem gerado sejam suficientes para manter ele estudando, né? Tem Você uma, sabe tem que uma, tem uma última coisa, só pedindo licença aqui, que eu acho que claro, vale a falar. pena mencionar também, a respeito de gamificação, que, né, a gente está falando muito que é pegar esses elementos dos jogos e aplicar a contexto de não jogos, né? O que a gente também tem que levar em consideração é o cuidado que a gente tem que ter para fazer isso, porque simplesmente Sim. incorporar mecânicas de jogos, né, elementos de jogos para uma determinada situação, sem avaliar, né, como que isso vai ser empregado, se isso faz sentido para aquele cliente, não garante o êxito da atividade, né? Então a gamificação é uma ferramenta, assim como a análise funcional, né, para o analista do comportamento é a nossa principal ferramenta. É uma ferramenta que a gente pode usar sim, só que a gente tem que saber muito bem como que isso funciona para o nosso cliente. Por exemplo, trazendo para o aspecto de consultório, né, se eu sei que o meu cliente ele gosta muito de jogos de tiro, né, e eu pegar elementos de um determinado outro tipo de jogo, de um outro gênero de jogo, e aplicar para uma intervenção com ele. Então, talvez eu investir numa intervenção que tenha uma narrativa mais atraente, talvez isso não funcione para ele. Né? Uhum. Então, quando a gente pensa em motivação, né, quando a gente pensa que o objetivo da gamificação é proporcionar motivação para o indivíduo, a gente tem que entender também o que é motivação para ele, né? O que é reforçador para ele. Para aí sim a gente usar as ferramentas de maneira mais adequada. Eu acho que tem um outro aspecto, né, só complementando você, né, Túlio, que não é só esse aspecto do que é motivador para ele, mas também pensar em como que a gente vai programar toda essa nossa linha de base, como que vai ser a evolução da própria habilidade, né? Então não adianta também a gente colocar algo que seja muito motivador para ele, só que pedir para ele aprender um comportamento novo, uma habilidade, ou até mesmo um conteúdo que seja muito acima do que ele é capaz naquele momento, né? Então acho que é justamente isso. A gente está falando de gamificação, mas claro que é um instrumento, uma ferramenta que precisa ter cuidado de como vai ser programada, porque justamente só ela, sem pensar em todos esses aspectos que a gente está comentando, né? Qual que é a linha de base do cliente, o que é motivador para ele, acaba às vezes não sendo realmente suficiente, né? Gente, acho que eu também tenho, né, trabalhado um pouco com gamificação, apesar de, acho que, bem menos do que vocês dois, que são pessoas que estão muito mais dentro do mundo dos jogos do que eu, com certeza. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que quando a gente aplica uma estratégia de gamificação, né, para tentar motivar uma pessoa, a gente muitas vezes não precisa ter itens como a gente teria, por exemplo, um sistema de pontos, né? Que eu não preciso, se eu tiver, porque eu começo a ter uma interação entre diferentes tipos de moedas, por exemplo. Então, eu posso fazer uma coisa aqui hoje, aí eu ganho uma moeda. Aí eu vou juntando essas moedas, eu desbloqueio uma coisa que eu posso fazer aqui, e aí, na medida em que eu faço isso, eu ganho outra moeda. E essas moedas vão simplesmente desbloqueando. Então, é possível também a gente usar a gamificação como um sistema complexo que a gente vai... A pessoa ela permanece mais tempo dentro do sistema e ela vai trocando essas moedas que ela vai ganhando ali naquele jogo, pode ser moeda, pode ser ponto de experiência, por exemplo, que aí ela sobe de nível, quando ela sobe de nível, ela ganha acesso a alguma coisa que ela pode ir para um outro caminho. Então, talvez esse seja um outro ponto. Né? Eu vejo muitas gamificações aplicadas de uma maneira muito simplista, né? Que o pessoal pega e fala assim, eu vou dar um pontinho, eu vou dar uma... Uma vez eu fui numa reunião, uma feira de educação, e tinha um aplicativo falando, olha, a gente vende aulas gamificadas aqui na nossa plataforma. Falei, pô, legal, vamos ver, né? Porque eu quero ver o que o cara tá chamando de gamificação. Era basicamente o seguinte,
O aluno, quando o aluno concluía o negócio, ele ganhava uma insígnia, ganhava um badge. E acabou. Essa era a gamificação. Era tipo um parabéns, você terminou de assistir essa aula. Cara, isso não é gamificação, né? Eu acho que porque não necessariamente vai ser motivador para aquela pessoa, né? Aquele estudante. Faz sentido? Eu acho, Henrique, que pode ser, né? Porque envolve o badge, né? A insígnia, ela tá dentro dessa variável, por exemplo, que a gente vai chamar de accomplishment, né? Que é essa questão da conquista, né? Mas eu acho que assim é uma estratégia gamificada muito muito simples, muito frágil, né? Então pode ser, mas assim, como você disse também, né? Do ponto de vista motivacional, será que oferecer só isso vai engajar, né? O que a gente percebe lá no D20, né, lá no grupo D20, com as intervenções de grupo, é que a gente, para criar um contexto motivacional interessante, a ponto de a gente só encontrar os nossos clientes uma vez a cada 15 dias, né, e nesse intervalo eles se manterem se comportando da maneira como a gente programou com eles, né, a gente precisa de um conjunto muito bem relacionado de várias dessas variáveis. Né? Então, a gente tem a questão das insígnias, por exemplo, temos. Né? A gente também tem a questão do pertencimento, tem. A gente tem um grupo social ali que vai reforçando isso, temos também. Então, a ideia é, quanto mais variáveis que fizerem sentido para aquela intervenção a gente conseguir incluir, mais forte fica a nossa intervenção, né? Legal. Então você está falando de... lá vocês têm as insígnias, vocês têm o pertencimento, que você colocou que é uma questão importante. Você tem o reconhecimento por parte dos colegas, né? Que eu acho que é um pouco diferente do pertencimento, é mais do que só pertencer, é mais talvez os colegas reconhecerem um bom desempenho teu, reconhecerem que você de fato conquistou aquilo. Vocês têm pontos também que vocês usam? Como funciona lá tudo? Cara, lá no D20 a gente tem muita estratégia. Mas assim, por exemplo, a gente tem uma questão de pertencimento, né? Então, uma das coisas que é muito a estratégia da Wikipedia. Né? A Wikipedia, por exemplo, as pessoas alimentam aquela enciclopédia a troco de nada, né? A princípio. Né? O que elas conseguem ali, na verdade, é essa sensação de aquilo é meu. Né? A Wikipedia eu estou ajudando a construir, aquilo também me pertence. Né? No nosso RPG existe isso, a gente criou um jornal ali onde a gente vai divulgando as informações mais legais, mais relevantes do universo que a gente criou. E ali quem escreve esse jornal hoje em dia com a gente são os nossos clientes. Né? Então, na medida que os meninos vão fazendo a curadoria do que está acontecendo ali, tipo, putz, o menino fez uma cena muito épica, aconteceu uma coisa que é super importante da gente comunicar a todo mundo. Vamos escrever esse jornal. E esse jornal é de todo mundo, então tem esse sentimento de pertencimento, por exemplo. Né? Tem essa questão dos desafios, né, das lutas com os chefões, da lista de quests, da lista de missão que eles têm que concluir. Então, lá no consultório, a gente tem uma parede que fica ali com todas as missões, e na medida que os meninos vão concluindo aquelas missões, a gente vai escrevendo ali em cima, tipo, o grupo tal concluiu essa missão, né? A gente tem essa questão de escassez de recurso também, que aparece muito em jogos, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, os nossos rankings, onde só os 20 primeiros jogadores recebem o item, né, numa determinada temporada que a gente estabelece. Né? A gente tem também uma questão que seria, enfim, uma questão mais... que o conceito de fato é esse, né? O conceito de esquiva, né? Que é basicamente quando a gente... quando aparece uma oportunidade que, assim, se a gente não abraçar essa oportunidade nesse momento, é aquela tal propaganda do agora ou nunca, né? Quer pagar quanto? É só hoje, sabe aquela propaganda da, sei lá, Marabras, eu não lembro mais o nome da empresa, Casas Bahia, né? Então, a gente também tem isso, né? Tem uma questão de imprevisibilidade também, que é muito comum aos jogos, né? Às vezes você abre o jogo e tá lá na sua cara uma recompensa porque você abriu o jogo. Às vezes você abre o jogo uma semana e não ganha nada com aquilo, né? Tem as mini quests, tem a questão de easter eggs, né? Que é quando a gente coloca, por exemplo, personagens da cultura pop dentro do jogo para participar com a gente. Então os meninos já lutaram junto com os Vingadores, os meninos já andaram pelos prédios de Nova York junto com o Homem-Aranha. Sabe, os meninos já jogaram com outros personagens de jogos que para eles é relevante. E tem toda essa questão social, né, que são os grupos que hoje, por exemplo, a gente trabalha muito com Discord com os meninos,
né? Então, dentro do Discord, a gente tem cerca de 40 canais diferentes, né, que ficam ativos ali o tempo todo, serão alimentados pelos terapeutas que trabalham com a gente ali e pelos próprios meninos hoje em dia. Então, enfim, é uma estrutura muito macro ali de diversas variáveis que a gente vem introduzindo sempre. E aí a gente vai fazendo um rodízio delas também. Nossa, isso é incrível, né? Porque eu acho que é isso. O jogo, ele cria um sistema complexo. Sei lá, você pega World of Warcraft, por exemplo, que é um dos maiores MMORPG. Ele é um sistema tão complexo, que eu orientei um TCC já, que era para a gente analisar as características do World of Warcraft. E eu lembro que quando eu estava debatendo, né, e tem um grande amigo meu também que ele fez o TCC dele analisando todas as relações culturais dentro do World of Warcraft, que é o Arthur Nogueira. É bem legal o trabalho dele e tal. Depois, quem tiver interesse, a gente pode postar aqui na página da Luca. Tá publicado já. Mas o que ele fez? O que eu vi ali? Eu vi um sistema social tão complexo, um sistema... porque o que você descreveu, né, Túlio, é que você criou um sistema social. Você criou um sistema social que é quase uma micro-sociedade mesmo, né? É um microcosmos ali. Então, e o jogo, muitas vezes, é isso, né? E talvez por isso que seja tão motivador. Porque é uma sociedade que, talvez diferente da nossa, que cobra e exige muito da gente, ele exige aquilo que a pessoa pode dar. Né? E valoriza a pessoa por fazer aquilo que ela fez. Né? E é muito diferente do que a gente tem. Tem uma coisa que também é muito interessante, principalmente nesses MMOs RPG, que é o que o Túlio falou desse senso de pertencimento e o quanto as suas decisões também têm um peso importante. Né? Quando a gente está falando, principalmente dos garotos, assim, e etc., a gente vê que as decisões que eles tomam dentro do jogo também interferem no próprio mundo do jogo. Né? Então é isso, né? No MMO, se tem uma guild que decide fazer alguma coisa, essa decisão vai influenciar todos os outros jogadores também, ou pelo menos essa micro-sociedade que eles criaram, né? Então esse senso de pertencimento também aumenta muito, porque as próprias decisões que eles tomam têm uma influência direta com o mundo, né? Tem essa influência direta, né? Eles sentem que as próprias decisões deles também influenciam o mundo e mudam ele, né? Mudam as características, eles conseguem ver as consequências dessas características, então acaba sendo uma coisa muito divertida. O Lucas caiu aqui. Lucas, caiu, continuou bem. Eu continuei ouvindo, o Túlio imagino que tenha continuado ouvindo, mas eu não sei se as pessoas lá continuaram ouvindo. Mas eu vou tentar resumir aí o que você falou. Beleza. Então, o Lucas comentou, né, nesse período que o MMO ele também tem uma questão de pertencimento, com guildas que são criadas e tal, e isso você também vai sentindo que você constrói uma parte do jogo, né? Acho que basicamente foi isso. A Larissa comentou aqui que todo mundo continuou ouvindo tudo. Foi só a câmera que deu uma caída, né? Gente, uma coisa que eu acho que é importante no jogo, né? É que na vida, normalmente, a gente tem algumas instruções muito amplas, né? Então, tipo... limpa a casa. Isso é muito amplo, né? Agora, no jogo, você não tem essas coisas, tipo, limpa a casa. Normalmente, no jogo, a gente tem objetivos que são muito específicos. Então, acho que essa é uma das características também da gamificação, né? Acho que talvez a gente estabelecer objetivos e definir critérios claros. Faz sentido isso? Eu acho, Henrique, que pode ser sim. Né? Quando a gente pensa em jogos, por exemplo, a gente tem jogos, por exemplo, onde a narrativa não é tão evidente. Então, por exemplo, sei lá, um Dark Souls da vida, o Dark Souls é um jogo que eu particularmente não gosto, justamente porque, para mim, essa é uma variável que é muito importante nos jogos, né? Para mim, é motivação. Né? Mas o Dark Souls, assim, você nasceu, caiu ali e é isso aí. E aí, o que você faz depende do que você achar que você tem que fazer. Só para entender a narrativa do 3, eu levei 13 horas de vídeo. Eu tive que assistir 13 horas de vídeo para entender a narrativa do jogo.
Então, assim, não necessariamente, né? Mas, obviamente, acho que, por exemplo, se a gente vai pensar numa estrutura de psicoterapia, por exemplo, que é, de novo, voltando para a minha prática, né, às vezes, estabelecer objetivos claros, objetivos curtos, né, ter esses critérios bem definidos, vai ajudar bastante. Mas, às vezes, também, o que eu gosto de fazer é criar uma narrativa sobre por que o meu cliente acha que eu estou trazendo determinado assunto para discutir agora. Né? E aí eu relaciono com o jogo que eu sei que ele joga. Eu falo, cara, por exemplo, no jogo lá, você vai perguntar para quem, se você não está entendendo o que está acontecendo? Você tem que explorar. Né? E eu vou te dar pistas. E aí os... Oi? Não, desculpa, fala. Não, continua, desculpa. E aí os desafios que eu vou propor para ele, né, para levar para casa como reflexões, ou enfim, ou como mudanças de comportamento, são os primeiros degraus da onde eu quero que ele chegue, que é essa compreensão mais macro do objetivo que a gente está trabalhando. Então a resposta depende, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é preferível, acho que sobretudo para a educação. Sim. Então, parece que pelo menos você que está planejando, você tem que estabelecer objetivos e critérios muito claros, né? Ah, sim. Exato. Então, provavelmente mesmo o cara que programou o Dark Souls, né? O cara, ele teve que criar ali, ele estabelecer objetivos e critérios claros, senão ninguém ia conseguir, inclusive, andar naquele sistema. Ah, sim, eu acho que eu concordo. o que acaba acontecendo, e educação eu acho que acontece isso, a gente vê pessoas que, professores, por exemplo, que eles colocam perguntas que são tão amplas que a hora que eles vão corrigir, o critério deles é tipo, acho que está bem escrito. Entendeu? Então, e aí a pessoa ela começa a não ter feedback daquilo que ela está fazendo. E eu acho que esse é o problema, né? Porque o jogo ele te dá feedback. Então, independente de qualquer coisa, você tem um feedback ali que está relacionado com esses critérios que são claros, né? Eu acho que um passo para você gamificar, se você quiser, se você for um terapeuta, um professor, ou mesmo um pai ou uma mãe que está querendo gamificar a casa, porque isso é super possível, gente, a gente usar a gamificação, por exemplo, para construir um sistema social bacana dentro de casa, para as coisas funcionarem. Né? Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe que você tem que ter a habilidade de um gestor, né, para poder conseguir fazer as coisas na casa funcionarem bem. Então, parece que isso, pelo menos para quem vai programar, é importante. Né? Faz sentido? Eu acho que faz sentido porque quando a gente está falando em gamificar, estabelecer esses objetivos, pelo menos a gente, né, como a pessoa que está pensando na gamificação, acho que principalmente nesse contexto da educação, pensar nesses objetivos, primeiro nos ajuda a ter uma ideia de onde a gente quer chegar e como que a gente vai fazer para aquela pessoa que a gente está ensinando chegar até ali, né? Quais são os passos que a gente vai ter. E os critérios realmente ajudam, é quase como se a gente fosse programar as fases mesmo, né? Então, o nosso objetivo final é que ele aprenda X, mas antes de aprender X, talvez ele tenha que passar pelo Y, pelo Z, pelo W, né? E aí, definir critérios de sucesso para cada um deles realmente ajuda a gente a pensar como que a gente vai encaixar também esses elementos da gamificação em cada uma dessas etapas, né? Justamente pensando nessa motivação, né? E como que a gente vai manter ele respondendo e motivado até ele chegar naquele objetivo final. Então, pelo menos para a gente que está propondo isso, acho que realmente é uma coisa bem importante de, antes de a gente inserir os elementos, né, só por inserir, é justamente pensar nesses dois passos, né? Qual que é o nosso objetivo final, quais são os critérios de sucesso e qual é o passo a passo, de decompor mesmo para a gente pensar qual que é o passo a passo até lá. Né? Não é simplesmente a gente pensar no objetivo, ele sabe aprender a fazer contas de multiplicação. Né? Antes de aprender contas de multiplicação, tem uma série de outros pré-requisitos que talvez precisam ser treinados. Né? Eu acho também que tem uma variável que a gente precisa programar também a apresentação da consequência, né? Então, que é o que o Henrique estava falando lá, como feedback, né? Então, na escola ali o que a gente percebe é que falta feedback às vezes, né, para os meninos. Eles fazem o negócio, demora muito tempo para saber se acertou ou não e etc. O que a gente sabe é que quanto mais próximo a consequência ela vem da emissão da resposta daquele indivíduo, né, maior a chance de fortalecer aquele comportamento. E aí uma experiência muito bacana que a gente está tendo lá no D20 é que, por conta desse isolamento, a gente fez lá o grupão do Discord e a gente está tocando muito mais intervenções por lá. E aí o que a gente começou a fazer a gente configurou vários bots, né, ou seja, para quem não sabe o que é, são vários robozinhos
dentro do programa, que eles fazem um trabalho de controle para a gente dessas questões. Então, por exemplo, eles registram ali o XP que os meninos estão ganhando diante enfim, a pontuação que os meninos fazem, né, quando eles conseguem alcançar os objetivos que a gente propôs para eles dentro do programa lá. E aí o que a gente vem observando é que os meninos estão aprendendo muito mais rápido, né? Sobretudo, por exemplo, quando a gente fazia o RPG de maneira analógica, né, com a folha ali na mão e tal, os meninos demoravam muito para achar as informações na ficha, né, quando a gente pedia uma informação, né, quando a gente pedia para os meninos fazerem um determinado teste no jogo lá, os meninos sempre esqueciam qual era a conta que tinha que fazer e etc. E aí agora, com essa questão dessa interface tecnológica, a gente consegue aproximar muito mais a consequência. O menino fez, ele já ganhou na hora, ele já atualiza a ficha dele, que já atualiza o ranking, que já sai o ranking para todo mundo, né? Então, o feedback está ainda mais próximo, e o que a gente percebe é que a gente tem ganhado bastante com isso. Legal. Eu acho que tem só para a gente já caminhar aqui para finalizar, né? Acho que talvez mais uns 8 minutinhos aí, a gente termina 9h20 a nossa live. Vamos discutir uma outra forma de aplicar a gamificação. Eu acho que uma vez eu vi uma palestra da Jane McGonigal, que é uma pesquisadora da área de gamificação, que ela construiu um jogo para ensinar pessoas a desenvolver habilidades mais responsáveis na vida. Então, ela pegou o jogo para ensinar as pessoas a reciclar lixo, para ensinar as pessoas a economizar recursos, porque elas teriam que sobreviver no futuro. Então, ela pegou os dados aí de futuro, de futuro apocalíptico, né? E como a gente poderia evitar esse futuro apocalíptico, e ela transformou isso num jogo. Eu achei sensacional, porque a ideia dela era resolver um problema social e ensinar habilidades. E aí, falando um pouquinho de uma das coisas que a gente tem feito lá na Lupa, a gente tem um programa lá que chama Aceleração de Aprendizagem, né? E quem está conduzindo é a Larissa, a Tuane, a Yuli e a Daphne. Queria até agradecer a elas por todo o trabalho que elas têm feito, está sendo espetacular. O que elas estão fazendo, Túlio? Eu não sei se isso se encaixa necessariamente em gamificação, mas eu acho que está meio que dentro daquilo que você começou falando na nossa live hoje, que é a gente adaptar um jogo para ensinar alguma habilidade. Então, a gente pegar a habilidade que aquele jogo ensina e a gente desenvolver, a gente jogar com aquela pessoa, a gente tentar usar aquele jogo para produzir um conteúdo importante, né, uma habilidade importante naquele indivíduo, e depois a gente vai transferir aquela habilidade para um outro contexto, pode ser um contexto acadêmico. Então, um exemplo, elas pegaram um jogo de tabuleiro que chama Fantasma Blitz, que é um jogo que ele trabalha flexibilidade psicológica, e aí o que aconteceu? Elas estão usando esse jogo junto com uma tecnologia de ensino que é o Precision Teaching. Então, que é para treino de fluência. Então, elas estão treinando a fluência em uma habilidade que é super importante, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista acadêmico, que é a flexibilidade cognitiva. Desculpa, eu falei flexibilidade psicológica é outra coisa. Que é a habilidade de você conseguir selecionar, você conseguir mudando a regra do jogo, basicamente. Você tem que ou você seleciona o que é igual, ou você seleciona o que é diferente e tal, e a pessoa ela vai adquirindo fluência com isso, tá? Enfim, eu acho que talvez a gente possa comentar um pouco isso, já que vocês lá no D20 trabalham justamente com o ensino de habilidades sociais, e me parece que vocês mesclam um pouco, não é só do ponto de vista motivacional, né? Vocês usam também as próprias características do jogo para ensinar essas habilidades sociais. Você pode comentar um pouco isso? Sim. Eu acho, cara, que a gamificação, né, ela torna o indivíduo ativo no processo, né? E aí, assim, eu ser um analista do comportamento e ouvindo que gamificação trabalha dessa maneira, é juntar o útil ao agradável, né? Ela motiva por várias frentes, né? E aí, eu acho que quando a gente pensa, né, nesse processo todo, o que acaba acontecendo para a gente os nossos clientes, eles geralmente entram por questões relacionadas a habilidades sociais. E aí o Germano tem feito o mestrado dele,
lá na USP, né? E um dado muito interessante que a gente compilou é que os clientes entram por habilidade social, ficam por outras demandas e depois se mantêm de novo por habilidade social. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, geralmente os meninos entram lá por uma questão de isolamento, por algum déficit, enfim, tem alguma falha ali que dificulta esse processo de socialização neles. Né? Na medida que eles se motivam, né, com a prática, eles se envolvem com a prática do RPG, do jogo da gente lá, a mudança comportamental é muito rápida, né, e a gente consegue resolver esse problema relativamente bastante rápido, e o que acontece é que, com pouco tempo de intervenção, os pais mudam completamente o discurso com a gente. Então, assim, essas questões sociais param de aparecer para a gente, né, tanto do ponto de vista de demanda dos pais quanto de demanda dos meninos, e começam a aparecer outras coisas relacionadas a AVD, né, relacionadas a habilidades de estudo, né, enfim, começam a aparecer vários outros comportamentos que a gente vai trabalhando com eles, porque, de novo, né, uma vez que a gente tem um indivíduo bastante motivado, a gente consegue engajá-lo para aprender novos comportamentos. Né? Então vai se tornando essa habilidade macro, e na medida que eles vão resolvendo essas questões para eles ficam no jogo, de novo, né, eu falei, eles terminam por uma questão social, porque aí o jogo vira um hobby para eles. Né? Então eles ficam ali porque, pô, já temos um grupo ali, é o grupo que a gente se encontra fora, agora não é só online, é o grupo que a gente até baixou uma extensão do Google Chrome, fica a dica, chamado Netflix Party, né, onde você basicamente consegue assistir ao mesmo tempo alguma coisa com as pessoas que você quer. Então os meninos agora têm combinado de assistir filmes juntos, séries, animes, né? Então eles entram por habilidade social, ficam por outras habilidades e, enfim, e se mantêm no grupo de novo por habilidades sociais. Puxa, que legal. Então, acho que... Eu falo, Lucas, desculpa. Não, só ia falar que tem alguns eventos, algumas coisas mais micros, assim, mais individuais que a gente faz na Lupa, né? Por exemplo, em alguns tipos de atendimentos individuais, que são exemplos até um pouco mais simplesinhos, assim, de como você pode adaptar o jogo justamente pensando em ensinar habilidades específicas, né? Então, o jogo que a gente tem usado muito, por exemplo, para pesquisa, solução de dúvida, também para palavra-chave, é o próprio perfil. Né? O próprio perfil ele já vem com as cartas construídas, né? E aí você sabe que tem uma palavra que é o que ele quer, sei lá, civilização, e tem várias pequenas dicas, né, que vão de 1 a 20 sobre aquele assunto. E aí construir com os meninos a carta de perfil, por exemplo, para vocês jogarem sobre alguns assuntos específicos, já treina uma série de habilidades acadêmicas mesmo, e realmente faz com que eles fiquem mais ativos nesse processo, né? Porque não é só pesquisar para ele responder uma pergunta, né? É pesquisar para ele também entrar nesse contexto desse jogo e conseguir jogar. Então, que envolve vários tipos de habilidade, como eles pesquisarem sobre aquele assunto, selecionarem quais são as informações mais relevantes, né? Colocarem aquelas informações em um certo tipo de escala, um certo tipo de ordem. Então tem adaptações que dá para fazer bem simples mesmo, que já pelo próprio sistema que o jogo já construiu e por uma própria cultura das pessoas conhecerem o jogo, já saberem as regras, né? Ajuda a ser uma adaptação bem mais simples, mas com o mesmo intuito, assim. Eu queria muito falar de mais coisas, ouvir um pouco mais. Eu estava aqui já pensando em intervenção que a gente usa Scotland Yard, um Sim. RPG que o Lucas construiu pensando em matemática. Queria muito ouvir tudo isso, mas a gente já passou muito do tempo. Então eu queria muito agradecer o Túlio por ter aceito o convite para conversar com a gente, para fazer esse bate-papo. É um pouco assim, é uma coisa mais descontraída, então a gente vai indo na medida em que o papo vai levando a gente. Essa é a ideia dessas lives, né? Então, Túlio, obrigado aí por ter sido o primeiro convidado dessas lives. Na semana que vem, a gente vai receber a Fernanda Calisto aqui na nossa live, eu e o Saulo Velasco. O Lucas não vai estar aqui a semana que vem, vai ser Sim. eu e o Saulo. E a Fernanda Calisto, que trabalha com autocontrole. A gente vai discutir procrastinação, que é uma coisa que eu acho que muita gente está fazendo agora com o isolamento social, com as tentações em casa. E esse é o tema da nossa próxima live, na quarta-feira, às 8 horas também, tá? A gente talvez mude a plataforma, viu, pessoal? Talvez a gente não use o Facebook. Talvez a gente comece a transmitir pelo YouTube. A gente está ainda vendo qual que é a melhor.
gente está aprendendo ainda como funciona isso de live e tal. A gente ainda tá tateando esse novo mundo aí, tá? Mas em breve a gente consegue. Mas, Túlio, queria te agradecer de coração, cara, e obrigado, foi sensacional todas as suas colocações, adorei. Muito obrigado. Pô, cara, eu que agradeço. Fiquei feliz de saber que eu fui o primeiro, cara. Olha que legal. O primeiro convidado. E sobretudo, assim, quando o papo é descontraído, eu prefiro mais. Assim, eu acho que uma coisa que eu discuto muito com o Germano, né, lá no D20, é que a gente precisa conversar mais com as pessoas, né? E até o curso que a gente fez no final do ano para falar sobre gamificação mesmo, a ideia foi trazer pessoas de áreas diferentes. A gente trouxe um comunicólogo, a gente trouxe um vendedor para falar com a gente, né? Porque, enfim, trocar com essas pessoas enriquece pra caramba, né? Então, quando é descontraído, eu prefiro, porque eu acho que às vezes quando a gente vai para esse caminho do behaviorês, né, a gente segrega, né? Infelizmente. Então, cara, adorei o formato aí, desejo sucesso para vocês. Obrigado, valeu. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado a todos que assistiram também, todos os comentários. Tchau. Quem a gente não conseguiu responder, a gente responde depois na página da Lupa aí. A gente vai fazer alguns comentários aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Até quarta-feira. Tchau, boa noite. Tchau.